A bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asok bedivre Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mitzvot e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashá Pessah, segunda aliá. Êxodo, capítulo 13. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Consagra para mim todo primogênito, todo aquele que abrir a matriz de sua mãe, entre os filhos de Israel, no homem e no animal, porque é meu. E Moisés disse ao povo: Recordai este dia em que saístes do Egito, da casa dos escravos, porque com mão forte vos tirou o Eterno daqui, e não comereis coisa fermentada. Hoje vós saís no mês da primavera. E quando te levar o Eterno às terras do Cananeu, do Riteu, do Emoreu, do Riveu e do Jebuseu, que jurou a teus pais para dar-te terra que emana leite e mel, guardarás este rito neste mês. 7 dias comerás pães não fermentados, e no 7º dia será festa para o Eterno. Pães não fermentados serão comidos por 7 dias, e não será vista por ti qualquer coisa fermentada, e não será visto por ti fermento em todo o teu território. E anunciarás a teu filho naquele dia, dizendo: Por isto o Eterno me fez sair do Egito. E será para ti como um sinal sobre tua mão e como memória entre os teus olhos, para que a Torá do Eterno esteja em tua boca, pois com mão forte te tirou o Eterno do Egito. E guardarás este estatuto em seu prazo de ano em ano. E quando o Eterno te levar para a terra do Cananeu, como jurou a ti e a teus pais dar-te, separarás tudo que abre a matriz da mãe para o Eterno, e tudo que abrir a matriz do animal que tiveres, sendo machos, será para o Eterno. E todo primogênito de jumento remirás por carneiro, e se não o remires, quebrarás sua nuca. Mas todo primogênito de homem, em teus filhos remirás. E quando teu filho amanhã te perguntar, dizendo: Que é isto? Dirás a ele: Com mão forte nos tirou o Eterno do Egito, da casa dos escravos. E quando se endureceu o Faraó para enviar-nos, o Eterno matou todo o primogênito na terra do Egito, do primogênito do homem até o primogênito do animal. Portanto, eu sacrifico ao Eterno tudo o que abre a matriz, dos machos, e todo primogênito de meus filhos resgatarei. E será por um sinal sobre tua mão esquerda e por filactérios entre os teus olhos, porque o Eterno nos tirou do Egito com mão forte. E quando o Faraó despachou o povo, o Eterno não o guiou pelo caminho da terra dos filisteus, que era próximo, porque o Eterno disse: Para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem subido armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque este tinha feito os filhos de Israel jurar, dizendo: Certamente Deus nos visitará, e então fareis meus ossos subir daqui convosco. E partiram de Sucote e acamparam em Etam, à beira do deserto. E o Eterno ia diante deles de dia como uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite como uma coluna de fogo para os iluminar, para andar de dia e de noite. Não tirava a coluna de nuvem de dia antes de substituí-la pela coluna de fogo de noite, da frente do povo. Haftará. Josué, capítulo 3, versos 5 a 7. Capítulo 5, verso 2
a capítulo 6, verso 1 e capítulo 6, verso 27. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Eterno vosso Deus, e os sacerdotes levitas carregando-a, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Contudo, haja uma distância entre vós e ela, como a medida de 2000 cúbitos. Não vos chegueis a ela para saberdes o caminho pelo qual tereis de ir, porque por este caminho nunca passaste antes. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Eterno fará maravilhas no meio de vós. Naquele tempo, o Eterno disse a Josué: faz para ti facas de pedra e torna, pela segunda vez, a circuncidar os filhos de Israel. E Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Givat Haaralot. E esta foi a causa pela qual Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os machos, todos os homens de guerra, haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho depois de terem saído do Egito fora circuncidado. Porque por 40 anos os filhos de Israel andaram pelo deserto, até se acabar todo o povo, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Eterno, aos quais o Eterno havia jurado que não os deixaria ver a terra que o Eterno jurara a seus pais dar-nos, uma terra que emana leite e mel. Os seus filhos pôs em seu lugar. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. E quando acabaram de circuncidar todo o povo, ficaram no seu lugar, no acampamento, até sararem. E o Eterno disse a Josué: hoje tirei de vós a vergonha do Egito. E ele chamou o nome daquele lugar de Gilgal até hoje. E os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal e fizeram o sacrifício de Pessa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E comeram do produto da terra a partir do dia seguinte da oferenda de Pessa, pães não fermentados e espigas tostadas no mesmo dia. E o maná cessou no dia seguinte, depois de comerem do produto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, e comeram do produto da terra de Canaã naquele ano. E quando Josué estava em Jericó, levantou seus olhos e viu, e eis que um homem estava em pé diante dele, com sua espada desembainhada na sua mão. E Josué chegou-se a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho agora como comandante do exército do Eterno. Então Josué curvou-se sobre o seu rosto na terra, prostrou-se e disse-lhe: o que diz meu senhor a seu servo? Então o comandante do exército do Eterno disse a Josué: tira teus sapatos dos pés, pois o lugar em que tu estás é sagrado. E Josué fez assim. E Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. E o Eterno estava com Josué, e sua fama corria por toda a terra.